Para a Igreja de Deus, em tempos de perseguição, e para cada santo em particular que esteja sofrendo debaixo da mão de pecadores orgulhosos, este salmo, o Salmo 10, oferece linguagem adequada tanto para a oração quanto para o louvor. A presença de Deus é a alegria do seu povo, mas a mínima suspeita de sua ausência é extremamente perturbadora. Lembremos sempre que o Senhor está perto de nós. O refinador jamais estará longe da boca da fornalha quando o ouro está no fogo. O Filho de Deus sempre está andando no meio das chamas quando seus filhos santos são lançados na fornalha. Aquele que conhece a fragilidade do homem não se admirará nem um pouco quando somos fortemente provados, quando achamos difícil ter de suportar o aparente descaso do Senhor por ele abster-se de operar o nosso livramento. Não é a angústia, mas o fato de nosso Pai esconder a face que nos atinge até o âmago. Quando a provação e a deserção ocorrem juntas, estamos em situação tremendamente perigosa. Se precisamos de resposta para a pergunta "por que te escondes?", nós a encontraremos no fato de que é uma necessidade, não só para a provação, mas também para a avaliação do coração sob a provação. 1 de Pedro 1,6. Contudo, como isso ocorre se o Senhor está brilhando em nós ao mesmo tempo que está nos afligindo? Se o pai consola o filho enquanto o corrige, onde estará o proveito do castigo? O rosto sorridente e a vara corretiva não são companheiros adequados. Deus descobre o dorso para que o golpe seja sentido. É a angústia sentida que pode se tornar uma bênção. Se somos levados nos braços de Deus durante todo o curso dos acontecimentos, onde estaria a provação e onde a experiência que as dificuldades visam a nos ensinar? Quando a provação e a deserção ocorrem juntas, estamos em situação tremendamente perigosa, como Paulo, quando seu navio deu em um lugar onde duas correntes se encontravam, Atos 27:41. Não admira que sejamos como um navio que ficou encalhado com a parte da frente presa fixamente, permanecendo imóvel, enquanto a parte traseira era despedaçada pela violência das ondas. Quando o nosso sol está eclipsado, fica realmente escuro. Se precisamos de resposta para a pergunta "por que te escondes?", nós a encontraremos no fato de que é uma necessidade não só a aprovação, mas também a avaliação do coração sob a aprovação. 1 de Pedro 1,6. Terrível será o dia, ó Babilônia perseguidora, quando você tiver de beber do cálice de vinho que você mesmo encheu até a borda com o sangue dos santos. Não há ninguém que disputará a justiça de Deus, quando ele enforcar todos os Amãs, cada um na forca que estes mesmos fizeram, e lançar todos os inimigos dos Daniéis na cova dos leões. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. É um fanfarrão muito tolo, porque ele se gloria em um mero desejo. É um fanfarrão muito descarado, pois tal desejo é vilania. É um pecador muito desenfreado, visto que se gaba daquilo que é a sua vergonha. Os pecadores que se gloriam são os piores e mais desprezíveis dos homens, especialmente quando os seus desejos imundos, extremamente imundos para serem realizados, se tornam o tema dos seus discursos prepotentes. Há outra testemunha que deseja prestar juramento para ser ouvida. Dessa vez, o descaramento do arrogante rebelde é ainda mais evidente, porque ele diz: bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Isso é insolência, que é arrogância não mascarada. Ele é arrogante o suficiente para diferir do juiz de toda a terra e abençoar os homens a quem Deus amaldiçoa. O arrogante encontra a avareza e a cumprimenta como sábia, econômica e prudente. É com tristeza que dizemos que há muitos mestres de religião que estimam os ricos e os lisonjeiam, ainda que saibam que eles se engordaram com a carne e o sangue dos pobres. Os únicos pecadores que são recebidos com respeito são os avarentos. Se o homem é adúltero ou bêbado, nós o tiramos da igreja. Mas quem já soube de uma igreja disciplinar o infeliz idólatra, isto é, o avarento? Tremamos para que não sejamos achados participantes do pecado cruel da arrogância, bendizendo ao avarento e blasfemando do Senhor.
O coração orgulhoso gera rosto altivo e joelhos duros. É um arranjo admirável que o coração esteja escrito no rosto da mesma maneira que o movimento das engrenagens do relógio encontra o registro no mostrador. O rosto de bronze e o coração partido nunca estão juntos. Não temos certeza se os atenienses foram sábios quando ordenaram que os homens deveriam ser processados no escuro para que o rosto não influenciasse os juízes. Há muito mais a aprendermos dos movimentos dos músculos faciais do que das palavras da boca. A honestidade ilumina a face, mas a vilania aparece nos olhos. Note o efeito do orgulho. Impediu o homem de buscar a Deus. É difícil orar com o pescoço duro e os joelhos inflexíveis. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Pensa muitas coisas, mas não tem nenhum pensamento a Deus. Entre montões de palha não havia um grão de trigo. O único lugar onde Deus não está é nos pensamentos do ímpio. Esta é uma acusação condenatória, pois onde o Deus do céu não está, o Deus do inferno está reinando e se enfurecendo. Se Deus não está em nossos pensamentos nos levarão à perdição. Parece que o ímpio está nas alturas, mas não está alto o suficiente. Considerando que Deus é esquecido, assim são os seus julgamentos. O ímpio não compreende as coisas de Deus. É mais fácil um porco olhar as estrelas por um telescópio do que esse homem estudar a palavra de Deus e entender a justiça do Senhor. O ímpio despreza e tiraniza. Quando os homens resistem ao seu comportamento prejudicial, ele zomba deles e ameaça aniquilá-los com um sopro. Na maioria das línguas, há uma palavra de desprezo tomada da ação de soprar com os lábios. Em inglês, expressa-se a ideia assim: ele mostra pu, desdém, aos inimigos. Há um inimigo que não será desdenhado assim, ou seja, não será soprado assim. A morte soprará na vela da sua vida e a apagará, e o arrogante ímpio achará extremamente penoso vangloriar-se na sepultura. Ó insolência decadente! O homem se acha imutável e onipotente também, porque ele nunca passará por adversidades. Julga-se privilegiado, senta-se sozinho e jamais verá tristezas. O seu ninho está nas estrelas e não sonha com uma mão que o arrancará dali. Mas lembremos que a casa desse homem está construída na areia, em fundação não mais sólida que as ondas ondulantes do mar. Aquele que é muito seguro de si nunca estará seguro. Jactâncias não são contrafortes, e a autoconfiança é um baluarte que causa dó. Esta é a ruína dos tolos que, quando eles obtêm sucesso, ficam muito grandes, incham-se de arrogância, como se o verão fosse durar para sempre e as flores ficassem floridas perpetuamente. Seja humilde, ó homem, você é mortal e a sua sorte é mutável. O fato de o homem ser orgulhoso e arrogante é suficiente para provar que ele é vingativo e cruel. O orgulho de Amã foi o pai do desígnio desumano de exterminar todos os judeus. Nabucodonosor constrói um ídolo. Movido por orgulho, ele ordena que todos os homens se curvem diante do ídolo. É quando a crueldade se manifesta pronta em aquecer a fornalha 7 vezes mais para aqueles que não lhe obedecerem à vontade imperiosa. Todo pensamento orgulhoso tem como irmão gêmeo o pensamento cruel. Aquele que se exalta menospreza os outros, ficando a um passo de se tornar um tirano. A serpente de 3 cabeças esconde as presas e o veneno na cova da sua boca preta. Lá estão as imprecações que ele esguicha contra Deus e os homens, os enganos com os quais ele atrai os imprudentes e a astúcia pela qual, mesmo em seus procedimentos comuns, ele rouba as pessoas. Tenha cuidado com gente dessa laia, não tenha nenhum tipo de negócio com ele. Só o mais tolo dos gansos compareceria a uma reunião para ouvir o sermão da raposa, e ninguém mais que o pior dos tolos se põe em sociedade com os patifes. Sempre há homens maus que ficam à espreita dos santos. Essa é terra de ladrões e assaltantes. Viajemos bem armados, pois todo arbusto esconde um inimigo. Em todos os lugares há armadilhas armadas contra nós e inimigos que têm sede de nosso sangue. Há inimigos em nossa mesa, como também do outro lado do mar. Nunca estamos seguros, exceto quando o Senhor está conosco. A aparência de humildade é muitas vezes o pajem de armas para a maldade. O leão se abaixa para saltar com mais força
e pôr as fortes patas sobre a presa. Quando certo lobo velho tinha provado sangue humano, os antigos saxônios clamavam: "Cuidado, lobo!" E podemos clamar: "Cuidado, raposa! Aqueles que se abaixam aos nossos pés desejam nos fazer cair. Tenhamos muito cuidado com os aduladores, pois a amizade e a lisonja são inimigas mortais." Esse homem cruel se consola com a ideia de que Deus é cego ou, pelo menos, desmemoriado. É fantasia quimérica e tola, sem dúvida. Os homens duvidam da onisciência quando perseguem os santos. Se tivéssemos o senso da presença de Deus conosco, seria impossível maltratarmos os seus filhos. Na realidade, não há maior proteção contra o pecado do que o pensamento constante de que tu és Deus que vive. Gênesis 16:13. Que o pecador perca o poder para pecar, detenha o tirano, prenda o opressor, enfraqueça os lombos do poderoso e faça em pedaços o terrível. Já que eles negam a tua justiça, que eles a sintam por completo. Na verdade, eles a sentirão, pois Deus caçará o pecador para sempre. Enquanto houver um grão de pecado nessa pessoa, isso será procurado e castigado. Não admira que seja digno de nota que muitos poucos grandes opressores já morreram na cama. A maldição claramente os procurou e os seus sofrimentos terríveis os fizeram reconhecer a justiça divina, a qual eles outrora puderam desacatar. Tales de Mileto, um dos sábios da Grécia, ao ser perguntado qual era a maior raridade no mundo segundo a sua opinião, respondeu: ver um tirano viver para ser um velho. Veja como o Senhor quebra não só o braço, mas o pescoço dos opressores orgulhosos. Os homens que não foram justos nem misericordiosos com os santos receberão a mais plena justiça, mas nem um grão de misericórdia. Salmos capítulo 10. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga, tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja. Nas suas garras caem os necessitados. Diz ele, no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos pobres. Por que o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas? Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado, pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror.